Estamos na aldeia Cuicuro, no Alto Xingu, bem no coração do Brasil. Muito, muito antigamente, como dizem os índios, os Cuicuro viviam fora do parque indígena do Xingu, mas em suas vizinhanças. Quando os brancos começaram a chegar àquela área em busca de novas terras, os irmãos Orlando e Cláudio Vilas Boas aconselharam os Cuicuro a vir para dentro do parque, para não serem mortos nos conflitos. Hoje, eles vivem numa aldeia de 19 casas. São mais de 200 pessoas, perto do rio Culuene. Cuicuro quer dizer peixinho bicudo. Sempre que há um acontecimento importante na aldeia, os homens tocam essas flautas, que eles chamam de tana. Hoje, estão tocando porque logo vai haver na aldeia um Quarupi, a maior festa do Alto Xingu, em homenagem aos mortos ilustres. Enquanto a festa é preparada, os homens tocam suas flautas todos os dias. E quando começam, de manhã bem cedinho, têm de tocar até o fim do dia, pouco antes do pôr do sol. Quem são os Cuicuro? De onde surgiram? Como todos os índios do Alto Xingu, os Cuicuro não têm um deus, têm um herói. Segundo os habitantes das nações indígenas que povoam esta área, foi exatamente aqui, onde as águas dos rios Culuene, Ronuro e Batovi se juntam para formar o rio Xingu, que o mundo começou. Neste lugar chamado Morená, que é território Camaiurá. Mas o mundo era o caos. Então veio Mavutsini, o grande herói transformador dos indígenas desta região. E veio para botar cada coisa no seu lugar, para botar o mundo em ordem, botar os rios para correr, separar os animais, cada coisa em seu lugar. Um dia Mavutsini fez um arco e precisava de corda, mas só quem tinha corda era a onça. Então Mavutsini tentou pegar a corda da onça, mas ele foi visto e a onça ameaçou matá-lo. Então Mavutsini prometeu dar-lhe as filhas em casamento para não ser morto. As filhas de Mavutsini ficaram com medo e não quiseram se casar com a onça. Então ele pegou troncos de árvore e fez várias filhas com eles. Algumas também tiveram medo da onça. Uma morreu no caminho e só duas, afinal, se casaram com a onça. Mas uma delas foi morta pela mãe da onça, porque se recusou a comer um piolho. E ela estava grávida. Da sua barriga, a formiga tirou gêmeos, o sol e a lua. O sol e a lua, os gêmeos, queriam que a mãe voltasse a viver. Foram ao mato, cortaram um tronco de árvore e fizeram uma festa. Mas Mavutsini lhes disse que não adiantaria, ela não voltaria a viver. Isso só é bom, disse ele, para lembrar a mãe de vocês. E é por isso que até hoje os povos do Alto Xingu cortam troncos de árvores para encarnar seus mortos ilustres na festa do Quarupi. Depois de ordenado o mundo, o sol e a lua subiram ao céu. Atiraram uma flecha que se fincou no firmamento, e outra flecha que se fincou na primeira, e outra, e mais outra, e mais outra. Assim fizeram a escada pela qual subiram, e lá ficaram para sempre, deixando aqui embaixo o mundo dos homens.
Chegar perto de um índio, da cultura do índio, exige mudança radical de perspectiva. Como se o olho passasse a ver pelo lado oposto, no sonho, no inconsciente. Entender o índio, entender sua cultura e respeitá-lo, implica despirmos-nos desta nossa civilização. Porque o encontro com o índio é um mergulho em outro espaço e outro tempo. Um espaço aberto, amplo, de céu e terra, água e fogo. Um espaço colorido e pródigo, povoado por animais, vegetais e minerais, e espíritos. Um tempo prodigiosamente mais lento que permite consumir meses para polir o arco ou aguçar a flecha. Convida a desfiar os dias na tarefa de dar à palha o entrelaçado perfeito da esteira ou do teto. Confere à cerâmica a forma fantasiada nas tintas da imaginação. Tempo para o índio varar a noite dançando. Tempo para receber o filho que nasce e despedir o ancestral que morre. Tempo para rir e chorar, cantar e dançar, plantar e colher. Mas é preciso revirar os olhos e afugentar velhos conceitos para de fato enxergar. Abrir os ouvidos ao silêncio. Curtir o detalhe, perceber a minúcia, a sofisticada simplicidade, quase sempre fruto de uma tradição milenar que passa de boca a ouvido, mão a mão, geração atrás da outra. É preciso reabrir portas fechadas dentro de cada um de nós. Reencontrar a simplicidade perdida, a inocência, a solidariedade, a cor e a música. Nesse reencontro, detalhe a detalhe, risco a risco, surgirá o corpo do homem em sua plenitude plantado no coração da natureza, vivendo a utopia e contemplando o mistério. É assim o mundo do índio que não morreu no encontro com o homem branco, nem se degradou. É assim no Alto Xingu. E é assim no Baixo Xingu. Mas no Baixo Xingu, o grande herói já não é Mavutsini. É Iprere, como conta Raoni, o grande chefe Tchucarramãe. Meu pai contava história antiga. Antigamente, que não tinha nem branco, como hoje que tem branco. Tem português, tem o português misturado com branco, né? Então, o meu pai contava muito história antigamente. Quem que nasceu primeiro foi a avó nós. A avó nós nasceu primeiro. O nome dele chama Iprere. Iprere é um homem, cabeça muito grande, né? Homem muito grande. Antigamente que não tem rio como hoje que tem Xingu. Antigamente que não tem como hoje que tem serra também. Antigamente que hoje, como hoje que tem mato, tem árvore, comida no mato também, bicho também. Quem que nasceu primeiro foi Iprere nasceu primeiro, ele fez rio, ele fez comida, ele fez tudo coisa que ele fez. O Parque Indígena do Xingu ocupa uma área de 22 mil quilômetros quadrados no nordeste de Mato Grosso, onde vivem umas 3 mil pessoas. Cortado na direção sul-norte pelo rio Xingu, suas terras são banhadas por vários outros rios. O Culuene, o Ronuro e o Batovi, que formam o Xingu. O Culizevo, o Manitsauá-Missu, o Liberdade, o 7 de Setembro e muitos outros. Estas águas incrivelmente transparentes são do rio Tuatuari, um afluente do Culuene. Na época mais seca, que vai de abril a setembro, ele parece um aquário. Navega-se em suas águas por entre cardumes de tucunarés e acarás, pintados e tracajás que se destacam sobre o fundo de areia branca. É uma natureza quase intocada, desconhecida dos habitantes das grandes cidades. Até algumas décadas atrás, todas as 16 nações que hoje povoam o Parque do Xingu eram de guerreiros. Hoje, todas as nações estão pacificadas, não se guerreiam. Ao contrário, unem-se cada vez mais em defesa de suas terras cobiçadas pelo homem branco. Uma das poucas lembranças dos tempos de guerra é este ritual do Jauari, conhecido por todas as nações do Alto Xingu. Antigamente, ele era uma dança de guerra. Hoje, apenas representa a guerra entre dois grupos de uma mesma aldeia ou entre homens de duas aldeias. E termina com uma dança belíssima, aqui mostrada pelos Waurá, um dos grupos mais preservados em sua cultura no Xingu. Ao lado dos Waurá, vivem no Alto Xingu também os Camaiurá, os Uiaualapiti,
os cuicuru, os calapalo, os merinaco, os matipu, os aueti, os narrucuá. E ainda os ticão, os trumai, os cajabi. E depois os juruna, os suyá. Bem ao norte do parque ficam os chucarramãe e os crenacrolo. No Xingu falam-se línguas que pertencem a 4 dos grandes troncos do Brasil: Tupi, Aruaque, Caribe e Gê. Dizem alguns cientistas que os índios aprenderam a falar imitando os sons dos pássaros. Talvez seja. Se aprenderam, aprenderam bem, porque falam muito. E todos ao mesmo tempo, como os cuicuru que participam desta cerimônia em que se furam as orelhas dos meninos. No Baixo Xingu, as aldeias em geral ficam à beira do grande rio, como esta. Já no Alto Xingu, por causa das cheias dos rios, as aldeias costumam ficar mais distantes da água, como esta bela aldeia Uaurá, iluminada pelo pôr do sol esplendoroso das épocas mais secas, sempre seguido de noites claríssimas, coalhadas de estrelas. Entre os índios do Xingu é sempre assim. Tudo tem uma história, uma origem. E tudo tem dono. Os animais, os vegetais, as pedras, tudo. Ao contrário dos brancos, não há uma separação entre a natureza e o mundo do cotidiano. Nem entre o natural e o sobrenatural. Tudo forma um todo único e explicado. E belíssimo. Os pássaros e os peixes que povoam os rios e a mata vão aparecer depois nas danças e nos cantos dos povos do Xingu. Esta, por exemplo, é a dança do papagaio, parte da Tauaraná, uma sequência de danças dos Uaurá e de outros povos do Xingu, em homenagem aos animais que os cercam. Mas a dança mais elaborada e para a qual os Uaurá mais se preparam é a do Sapucuiauá, para que possa encarnar-se aquele espírito que vive no fundo das águas.